Opa pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom, meu nome é Roberto e neste vídeo eu vou falar sobre 5 motivos para você ter um site. Bom, o primeiro deles é a credibilidade. Pessoal, realmente o site passa credibilidade. Repara, quando você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, no Google, ou via celular, ou via computador, por exemplo, repara que quando você faz uma pesquisa, você verifica que a empresa tem site. Né? Quando você pesquisa exatamente pelo nome da empresa, repara que ela sempre fica nas primeiras posições. E ali você clica e já vai direto para o site dela. Tá? Então isso daí passa uma certa credibilidade. Além disso, você pode pesquisar, por exemplo, o nome do domínio da empresa, né? Que é aquele www.suaempresa.com.br. Você consegue fazer uma pesquisa e ver o nome, por exemplo, do proprietário do site. Normalmente você consegue fazer essa pesquisa, principalmente quando é domínio.com.br, que é aqui do Brasil, né? Que é Comercial Brasil. Tá bom? Então, o segundo item nosso aqui, centralizar as informações. O site, ele ajuda a você, a sua empresa, no caso, né, a centralizar as informações. Então, por exemplo, você tem um Facebook, você tem um Instagram, você tem um YouTube. É interessante que no seu site você tenha as 3 redes, né, os links, né, as redes sociais, para a pessoa entrar e clicar e conhecer o seu canal no YouTube, o seu Facebook, né, sua fanpage e tal. Então isso ajuda bastante, você centraliza as informações. E também ao contrário. Por exemplo, quando você tem um site, você tem um Instagram, tem um YouTube, um Facebook, por exemplo, você faz as postagens, é interessante que você faça a postagem nessas redes sociais e direciona, coloca o link, né, de repente se for um vídeo, na descrição. Então a pessoa clica, né, assiste o seu vídeo, clica na descrição e direciona para o seu site. Isso te ajuda bastante a ter credibilidade também e engajamento, né, com o seu nicho de mercado, tá bom? Agora eu vou explicar sobre estrutura. Realmente, quando você vai desenvolver um site, tem empresas que fazem aluguel e tem empresas que desenvolvem site mesmo, né? Então, uma empresa que é alugado, você paga uma mensalidade e aquele site não é seu, você paga um aluguel por ele. Agora, normalmente, tem empresas, né, que desenvolvem site. Então, quando você desenvolve um site, por exemplo, com umas empresas deste modo que eu estou citando, você consegue, por exemplo, o site é seu. Então, se você precisar transferir ele para um outro servidor, de repente, futuramente você consegue. Então, é interessante que você tenha a sua própria estrutura. Né? Assim como eu citei, que você direciona também outros links de outras redes sociais. Então o site, ele ajuda bastante isso, ajuda você, na sua empresa, no seu negócio, a fazer esse engajamento, a ter mais credibilidade. E veja o site como um ativo, pessoal. Realmente, o site é um ativo. Quando eu falo, por exemplo, para um cliente, falo assim, você tem um site, coloca conteúdo de vez em quando, de repente, porque assim, quando você tem um site, ou um blog, ou de repente uma seção de notícias dentro do seu site, é interessante que você alimente. Porque você acaba retendo o seu público dentro do seu site. O Google vê com bons olhos isso, porque quando você começa a criar conteúdos, né? Não só aquele que quando você desenvolve o site, coloca 5 páginas e deixa parado. Não, eu digo criar constantemente, tem a recorrência de criação de conteúdo, pessoal. Então isso acaba engajando, né, o seu público, as pessoas acessam, elas têm vontade de repente voltar no seu site para ver uma determinada notícia. E quando você entra no site, repara, quando você entra num site que tem uma notícia de 4 anos atrás, 5 anos atrás, não é estranho? Você vai falar, nossa, o pessoal não atualiza o site. É meio estranho. Eu, pelo menos, acho assim. E algumas pessoas que eu perguntei, já fiz uma pesquisa sobre isso daí, realmente falou. Porque, nossa, fica estranho a pessoa não atualizar o site dela. Então, é interessante que você atualize o seu blog com um artigo, né? Se você tem um blog, se você tem uma seção de notícias no seu site. Então, é interessante que você sempre alimente. Por quê? Se você não alimentar o seu site, você vai ter custo com ele só. Então você vai ter aquele custo anual que é o domínio e o custo mensal da hospedagem. Ele vai ficar lá no ar como se fosse um cartão de visita, que fica em cima da mesa, por exemplo, do seu escritório. Quando a pessoa entra no seu escritório, você entrega na mão dela, ó, pega um cartãozinho, pega um cartão. Então, você fazendo isso, ele se torna um ativo, né? Você consegue colocar conteúdos nele e vai, de repente, posicionando, né? Que utiliza, de repente, técnica de SEO, né? Esse assunto é para um outro vídeo, que é um pouco complexo. Então, você tem que atualizar o seu site. É imprescindível que você atualize o seu site. Beleza? Bom,
Bom, agora outra coisa que vocês têm que se atentar, pessoal, é o suporte. O suporte, eu digo, tanto de quem está desenvolvendo o site para você, como o suporte da empresa que está hospedando. De repente, os dois são as mesmas, a mesma empresa, a mesma pessoa, né? A mesma profissional, não sei. Mas, preste bem atenção. Por quê? Quando você tem contato com quem desenvolveu o seu site, qualquer tipo de problema, de repente, que pode ocorrer, você entra em contato com ele, aconteceu isso, então você pode verificar, tal. Então, o profissional sempre fica ativo ali, qualquer problema que pode ser seu site. Então, isso ajuda bastante a não sair, de repente, seu site do ar. É a mesma coisa da hospedagem. Hospedagem onde o seu site fica 24 horas no ar. Se caso de alguma atualização, que é normal, pessoal, um servidor ter uma atualização, por exemplo, de um Apache, de uma versão do PHP para uma mais atualizada, e o seu site for um pouco mais antigo, e aí o que vai acontecer? Conforme a empresa de hospedagem atualiza a versão de software dela, o que vai acontecer? O seu site, de repente, não sai do ar, mas ele fica tudo deformado, porque tem versões que não são compatíveis. Então, por isso que é interessante você também atualizar o seu site. Se você tem um site antigo, atualize ele para uma versão mais nova, mas não só de conteúdo, que eu acabei de citar, como blog, como notícia, mas atualizar ele com tecnologia, como versão do PHP. Então é interessante que você atualize também o site nesse contexto, para você não ter problema no futuro, sair do ar, entendeu? Então por isso que é interessante que você tenha um bom relacionamento, tanto com quem desenvolveu o site para você, com quem, por exemplo, hospeda o seu site, a empresa, porque se acontece qualquer coisa na hospedagem, sai do ar, você tem, por exemplo, você tem prejuízo. Tem muitas empresas que, além de ter o site, né, no servidor, ela também tem e-mail. Então, imagina você, por exemplo, ter sua empresa num servidor de hospedagem com, de repente, 20 contas de e-mail. Aí, do nada, acontece alguma coisa no servidor dessa empresa, sai do ar. E aí, como é que ficam os seus e-mails? Né? Então, além do site, veja também os e-mails. Porque é imprescindível que você receba esses e-mails, né? Conforme de repente dá algum problema e sai do ar do servidor, tá bom? Então fica atento com isso. Bom, eu falei de suporte. Agora, pessoal, eu criei aqui uma cesta aqui, ó, que é um bônus EDK. Ó, isso aqui é interessante que você leve muito a sério. Quando você for, por exemplo, hospedar o site de uma empresa, verifica se realmente ela faz backup, ou se ela não faz, entre em contato, né, com os profissionais da empresa. Vocês fazem backup? Não, a gente tem um backup de repente semanal, um backup quinzenal. Então, pessoal, faça, hein? Normalmente, quando você tem uma hospedagem, ela tem disponível um painel de controle. Com esse painel de controle, você mesmo pode fazer o backup no seu site. Entendeu? Então, de repente, você não sabe restaurar um backup. Você faz um backup, de repente, semanal ou diário. Então, você guarda aquela cópia com você, no seu pendrive, que seja, você faz uma cópia sua. Se acontecer qualquer coisa com o seu site no ar, você tem como pegar aquele pendrive, por exemplo, e passar para o profissional que desenvolveu o seu site. Que aí ele consegue colocar, por isso que é interessante que você tenha um bom relacionamento também com ele. Qualquer problema, ele consegue restaurar. Isso que eu digo não é só do site, que quando você faz um backup, você também, além de fazer backup na sua hospedagem, né? Você além de fazer backup do seu site, você também faz backup dos seus e-mails. Então é interessante que você tenha uma rotina de backup diário, tá? Ou então, eu não tenho tempo para fazer backup, por exemplo, Roberto, eu não tenho tempo. Não tem problema. Contrate uma empresa, né? Empresa que faça backup. Normalmente a empresa de hospedagem faz, mas faça a sua parte. Porque se acontece alguma coisa, você, de repente, eles têm um backup que seja semanal. Imagina você, tá? A sua empresa, você tem várias contas de e-mail. Imagina essa cena. É de pensar. Você tem várias contas de e-mail nessa empresa de hospedagem. Acontece qualquer tipo de problema, tal. Dá um problema no hardware dela, né, no disco rígido, e perde todos os seus e-mails. Aí eles vão restaurar o backup deles de uma semana, um exemplo. Né? Que normalmente as empresas têm diário, tem semanal, depende da empresa. E imagina que ela vai recuperar o seu backup de uma semana atrás. E aquela semana que você trabalhou? Imagina quantos e-mails sua empresa movimenta na semana. De repente, quantos e-mails importantes tem. Então é interessante que o backup seja pelo menos diário.
Semanal, no máximo. Mensal é muito pouco. Não por conta só do site, pessoal, é por conta também dos e-mails. Então, isso é interessante que você tenha essas cópias, você faça backup com regularidade, porque a pessoa, muitas vezes, não dá muito valor para o backup, só dá valor quando acontece alguma coisa. Então, para evitar problema, tem esses procedimentos diários, ou vocês mesmos, ou de repente a empresa, tá bom? Então, eu fiquei aqui, são 6 itens que eu gostaria de citar. E, bom, o que vocês precisarem, de repente, eu sou analista e desenvolvedor web, eu crio e desenvolvo sites. Caso vocês precisem de alguma coisa, aqui na descrição estão meus contatos. Inclusive também tem vídeos relacionados, tem link de vídeos relacionados. E fique à vontade para deixar seu comentário também, que eu vou adorar ler, tá bom? Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau!